Marcos, capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está adiante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Eles foram e acharam o jumentinho amarrado a um portão do lado de fora na rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam, como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levassem. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. E tanto os que iam à frente dele como os que o seguiam exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. A figueira seca. A purificação do templo. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: Ninguém jamais coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a transformastes num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também vosso Pai que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram-lhe: Com que autoridade fazes essas coisas?
Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus lhes respondeu: Eu vos perguntei uma coisa, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles, então, puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá, por que não crestes nele? Mas se dissermos, é dos homens, temiam o povo, pois de fato todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Marcos, capítulo 12. A parábola dos agricultores maus. Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo, enviou um servo aos agricultores para que recebesse deles do fruto da vinha. Mas, dominando-o, eles o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. E restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então, por último, o enviou a eles, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Portanto, o que o senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. A questão do tributo. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhes respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário, para que eu o veja. E eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Então se aproximaram dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seus irmãos deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu.
Na ressurreição, de qual deles será ela esposa, pois os 7 a tiveram como esposa? Jesus lhes respondeu: Acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem em que se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. É verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: Como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus critica os escribas. E Jesus continuava a ensinar, dizendo: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público. Gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. A oferta da viúva pobre. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Marcos, capítulo 13. O sermão profético. Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras,
não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A grande tribulação. Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que escolheu, eles abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. A vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória, e logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Sobre o dever de vigiar. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem. Ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Marcos, capítulo 14. A conspiração contra Jesus.
Dali a 2 dias seria a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio de traição para o matar, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de bálsamo, de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro seria dado aos pobres. E eles a criticavam. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que, em todo o mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela faz será contado em sua memória. O preço da traição. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo-o, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. A última Páscoa e a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Segue-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento, em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala, mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estava comendo sentados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós, que come comigo, me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou-o aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber, novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E Jesus lhe disse: todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas te dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe respondeu:
Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar, para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormes e descansais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. Jesus é traído e preso. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera uma indicação, dizendo: aquele que o beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse: saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes? Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo desnudo, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Jesus perante o sinédrio. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e ficou sentado com os guardas, aquecendo-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam coisa alguma, porque muitos depunham falsamente contra ele, mas os testemunhos eram divergentes. Por fim, alguns que depunham falsamente contra ele levantaram-se e falaram: nós o ouvimos dizer: eu destruirei este santuário construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu.
E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E todos os condenaram como réu digno de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe socos, e a dizer: Profetiza. E dando-lhe bofetadas, os guardas o levaram. Pedro nega Jesus. Pedro estava na parte de baixo, no pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar.